Glória a Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero, antes de estar realizando os devidos agradecimentos, convidá-los a abrirem vossas Bíblias no livro de Salmos. Amém? Salmos 116. Vamos fazer menção do versículo 1, do versículo 2 e do versículo 12 e do 13. Eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade que Ele me concede de poder, mais uma vez, poder estar aqui nesta casa abençoada, uma casa que mora no meu coração, amém? Uma igreja que mora no coração da minha família. É muito bom poder estar com vocês são maravilhosos aqui. E é uma igreja que eu sou recebido com muito carinho, não só eu, como toda a minha família, minha esposa, os meus filhos são recebidos assim com um carinho diferenciado, amém? A gente que é pregador itinerante, a gente anda um monte de igreja, né, durante a nossa caminhada, mas tem igrejas que marcam a nossa vida, amém? Marcam a nossa caminhada cristã e com certeza a Assembleia de Deus da Edgar Romero é uma dessas igrejas, amém? Que Deus continue abençoando muitíssimo a todos vocês, pastora Ana, que Deus continue abençoando a senhora. É um prazer poder estar aqui, uma responsabilidade poder assumir essa tribuna aqui, na presença de cada um dos senhores, da senhora. Deus continue dando saúde à senhora, tá bom? Guardando tanto a senhora como toda a tua casa, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida de maneira constante. Pastor Paulo, que é um amigo, muito bom poder falar isso. Pastor Paulo é um amigo, Deus continue lhe abençoando, lhe guardando também. Isso é uma bênção. Cada ministro que está aqui no altar é uma honra, tá bom? Compartilhar o altar com os senhores. Que Deus abençoe a cada um. Não vou ficar citando nomes, que seria até uma injustiça, que é tanta gente boa, tanto irmãos. Amém? Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Amém? A cada um de vocês. E muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo. Amém? E com a minha casa. Só adiantando vocês que a minha esposa só não veio porque ela está lá em Mesquita. Ela foi cumprir uma agenda ministerial, está pregando lá, está pregando igual gente grande. Ela veio por aqui pregando, né? Que prova pregar depois dela, irmão. Meu Deus. Amém? Ela está lá em Jacutinga, amém? Bairro de Mesquita. Foi com meu filho Pedro. Também levou o Pedrão para auxiliar ela, tá? Mas eu creio que não vai faltar oportunidade. Eu trago um abração dela, tá bom? Para todos vocês. Bem, vamos lá, gente. Diegão tá aí hoje. Pregar perto do Diego não é fácil, né? Diego é uma bênção. Amém, Diegão? Se eu gaguejar aqui, foi culpa tua, tá bom? Salmo 116. Deus continue abençoando a todos, amém? Vocês são bênção. Salmo 116, gente, versículo 1, diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Versículo 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, amém. Pode tomar vossos assentos, meus irmãos. Meus amados irmãos, como eu já conheço essa casa aqui há muitos anos, né, tenho a honra de assumir essa tribuna aqui, né, já há alguns anos, eu sei que aqui é uma casa pentecostal, né, onde Deus aqui, o Espírito Santo, tem liberdade para agir. Então sei aqui, o momento que marcou minha vida aqui foi uma pandemia, né, que eu vim para cá pregar uma sequência de dias, era eu e o Ministério de Louvor, né?
Rapaz, aquilo ali, a igreja vazia, é tão bom ver ela cheia. Eu lembro que isso aqui, os bancos vazios, a gente tinha que esquecer daquilo ali e focar na mensagem. Mas a gente dava um lugar, né, irmão? Parecia que a gente estava tomada. Eu, com o ministério de louvor aqui, às vezes, né, rapaz, a gente dava um lugar, irmão. Parecia que o negócio estava cheio. A gente se empolgava, que se deixasse, a gente ia. Mas Deus, ele trabalhou, graças a Deus. Esse tempo passou, estamos aí. Foi um momento difícil para muitas pessoas, mas Deus tem nos sustentado, graças a Deus, amém? Só adiantando a vocês, depois, se vocês quiserem, ao final do culto, eu vou estar ali na porta. Você já sabe que eu sempre trago meus materiais. Você sabe que eu sou um varão abençoado, casei com uma varão de mão cheia, né? Deus é muito bom comigo. Eu costumo dizer que Deus, ele falou assim: eu não vou lhe dar beleza, Deus não me deu muita beleza, você não ria, senão você não vai cear, amém? Deus não foi muito bom comigo nessa área, eu não vou te dar beleza, não, mas eu vou te dar a mulher mais linda do universo para ser a tua esposa, com todo respeito às ungidas da casa. Eu falei: Deus, melhor do que nada, né? Tá bom. Porém, quando eu conheci Carol, muitos daqui já sabem que eu não me deixei me levar primeiramente pela beleza dela, exterior, porque a beleza exterior passa com o tempo, só permanece interior, certo? Porém, a minha fome vai durar até eu morrer, irmão. Falei: irmão, é linda, mas sabe fazer um arroz? Irmão, ela fez o melhor arroz da vida dela. De lá pra cá também só estou comendo arroz, né? Ela fez o melhor arroz da vida dela, irmão. Que de lá pra cá são 15 anos de casamento, 4 filhos, primeiro casamento e o último, que eu vou juntinho com ela, em nome de Jesus, para a eternidade, irmão. A mulher tem mão cheia para a cozinha. Ela me conheceu, eu vestia 2. Hoje eu já visto 7. A calça era 40, já estou indo para 50, amém? Ela tem me recheado desde o dia que ela me conheceu. Sempre que chega Natal, eu passo para as igrejas intensificarem suas orações pela minha vida, porque vai que ela acima de me assar, né? Está me recheando. A mulher é chata na cozinha. Então, você que quiser, eu trouxe um pavezinho do céu, pavê de ganache, pavê de ganache de chocolate, irmão. Irmão, é divino. Resumindo, então você que quiser me abençoar, por ali, na porta ali, a palha italiana você já conhece, leite vinho, chocolate trufado, né? Você sabe como é que é o esquema. Comeu, não gostou, você não paga, tá bom? Eu sou bem ousado, comeu. Não gostou, não paga, tá bom? Porém, se gostar também, tu vai pagar dobrado. Em nome de Jesus, tá? Não precisa ter dinheiro para comprar comigo, irmão. Olha, até isso, o pregador é bom mesmo. Pode comprar fiado, pregador. Está repreendido, em nome de Jesus. A gente aceita todos os métodos de pagamento: cartão de crédito, débito, Pix, auxílio emergencial, caixa tem, ticket de refeição. Irmão, deixa Deus te usar ali. Você vai estar abençoando o ministério de alguém que leva a vida ministerial com muita seriedade. Amém? Deus tem cuidado de tudo, Deus é muito fiel, tá bom? Amém? Então o pavezinho é R$5 e a palha italiana 1 é 3, 2 é 5, 4 é 10, tá bom? Aumentou todos os materiais que a gente utiliza para fazer doce, mas o preço do doce continua o mesmo, porque a intenção não é ficar rico. Amém, gente? É abençoar a vida, se abençoando a vida, Deus nos abençoe. Meus amados, concentre sua atenção aqui, rapidamente, para me explicar alguns detalhes aqui desses salmos, para a gente poder entender em que contexto nasceu o Salmo 116, para a gente poder aplicar ele com vontade. O Salmo 116, ele com certeza é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, muito por conta de um dos versículos que eu fiz menção, que é o versículo 12, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Este, com certeza, é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, e ele é utilizado de maneira costumeira em momentos em que a gente está muito alegre com o Senhor por alguma dádiva que Ele nos concedeu. Então, em momentos de gratidão, cultos de ação de graças que são realizados, o primeiro versículo que com certeza vem à nossa mente é esse versículo, ou o versículo 12 do Salmo 116, que apresenta o salmista no momento de gratidão. E é isso que o livro de Salmos representa para nossas vidas. O saltério hebraico, essa coletânea de poesias, de louvores hebraicos, apresentam para a gente as fases da nossa vida. Esses salmos, esses poemas, apresentam para a gente fases
e com certeza durante a nossa estadia aqui na terra, nós iremos passar por elas. Você pode perceber que analisando os 150 salmos da nossa Bíblia protestante, há momentos, por exemplo, que o salmista está verbalizando num poema a sua alegria. Ele está alegre e, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai mostrar essa alegria através de um poema, através de um louvor. Há outros momentos ou fases, por exemplo, em que o salmista é o oposto de estar alegre. Ele está triste e ele apresenta essa tristeza, ele verbaliza essa tristeza num poema inspirado pelo Espírito Santo. Há momentos, por exemplo, em que o salmista está confiante no Senhor e ele vai expressar essa confiança num louvor inspirado pelo Espírito Santo. Há outros momentos que o salmista está lamentando e você vê que o salmo tem um teor, uma conotação, um sentido de lamentação. Você também vê salmos aqui, por exemplo, que o salmista está glorificando a Deus por algum livramento que Deus concedeu a ele, e ele descreve esse livramento em forma de cântico. Nós vemos também orações, momentos em que o salmista está clamando, orando ao Senhor de forma poética. Então você percebe que o livro de Salmos, ele define as fases da nossa vida, e é muito por conta disso que esse estilo de literatura poética ganha uma denominação, uma qualificação, um estilo de literatura poética sapiencial, um estilo de literatura sapiencial. O estilo de literatura sapiencial é uma literatura de sabedoria aplicada, é algo que a gente leva para o nosso cotidiano, é algo que a gente leva para o nosso dia a dia, é algo para a gente utilizar durante toda a nossa vida. Pois bem, entendendo isso, bom também a gente compreender que o livro de Salmos, na sua compilação primária, não se levava à autoria de ninguém. O livro de Salmos, nas suas compilações primárias, não se sabia, amém, quem escreveu cada salmo. De maneira proposital, a autoria dos salmos ela era omitida. Por quê? Porque o objetivo principal do saltério hebraico é a adoração e a glorificação total ao Senhor. Então o salmista, ao ser inspirado pelo Espírito Santo e compor essas obras magistrais, a qual a gente pode observar aqui nesses 150 salmos, ele vendo que o tamanho da obra, para que ele não corresse o risco de se perder o foco da adoração ao Senhor, de maneira proposital, se omitia ali a autoria de quem escreveu, para que o foco, toda a honra e toda a glória fosse dada totalmente ao Senhor. Porém, quando a Bíblia hebraica ela foi traduzida para o grego koiné, o grego falado ali na época de Jesus, a famosa Septuaginta, a versão dos 70, quando ela foi traduzida, os nomes, os estudiosos, que fizeram tal obra, eles buscaram as possibilidades autorais, aqueles que possivelmente escreveram os salmos. Eles investigaram, eles buscaram, e, por exemplo, há tradições que colocam todos os salmos na conta de Davi. Davi escreveu muitos salmos, então até de maneira assim automática, acaba que às vezes a pessoa vai falar de um salmo e já diz Salmo de Davi, Salmo de Davi, Salmo de Davi. E a verdade é que Davi, muitos acreditam, não escreveu todos os 150 salmos. Há outros autores, e dentre esses outros autores que são apresentados, nós temos, por exemplo, o filho de Davi, Salomão, tem salmos que é atribuído a ele. Nós vemos salmos sendo atribuídos ali ao chefe, dirigente, vamos colocar assim, do Ministério do Louvor na época do reinado de Salomão, Asaf. Nós vemos salmos que são atribuídos aos filhos de Coré. Nós vemos salmos, até Moisés, para você ter ideia, ele ganhou a autoria de um salmo, que é o Salmo 90, a oração de Moisés. E há quem acredite, há uma possibilidade, não é fato, que ele também possa ter escrito Moisés no Salmo 91. Amém? Porém, isso é uma possibilidade, não é um fato. Mas mesmo quando alguns nomes foram colocados como autores de um número certo de salmos, alguns salmos ainda permaneceram sem a autoria de ninguém. O número de 34 salmos, que não se sabe até hoje
quem os escreveu. Nós denominamos esses salmos de salmos órfãos, Dentro desses 34 salmos está o Salmo 116. Não se sabe quem escreveu essa obra, é um mistério. E parece que pelo fato de você não saber quem escreveu, uma dificuldade interpretativa surge, porque fica difícil você jogar uma luz no contexto quando você não sabe quem é o autor. Então fica um pouco mais difícil, por exemplo, de você descobrir qual é o significado do texto e trazer uma significação, uma aplicação de acordo com o significado. Em outras palavras, sem ferir o texto, falar algo que o autor não está querendo dizer. Porém, o livro de Salmos ele traz uma facilidade interpretativa consigo. E que facilidade é essa, Tiago Góes? O livro de Salmos é todo dividido. O livro de Salmos ele tem 5 divisões principais, que é uma alusão aos 5 livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Dentro dessas 5 divisões, existem subdivisões, grupos de salmos que eram utilizados em momentos específicos para Israel. Grupo de salmos que eram utilizados em momentos específicos. Tiago, me dá um exemplo. Te dou um exemplo, por causa do horário. Por exemplo, se você pegar do Salmo 120 até o Salmo 134, repare que em cima de cada salmo vai estar assim: Cântico dos degraus ou Cântico dos peregrinos. Cântico dos degraus ou Cântico dos peregrinos, do Salmo 120 até o Salmo 134. Em que momento esses salmos eram usados? Esses salmos eram usados em 3 ocasiões específicas para Israel. Nessas 3 ocasiões, 3 festas de cunho obrigatório eram realizadas em Jerusalém. E era obrigatório, era de praxe, que todo judeu, não importa onde ele estivesse, comparecesse em Jerusalém, comparecesse no templo para poder comemorar estas festas. Nós temos que lembrar que Israel, durante o desenvolvimento da sua história, passou por diversas diásporas. Diáspora é a dispersação de pessoas. Tinha israelita, tinha judeu, espalhado por tudo que é canto, muito por conta do cativeiro assírio e do cativeiro babilônico. Então, durante essas 3 festas, de acordo com a lei mosaica, que era a festa da Páscoa, que era comemorada em seguida pela festa dos pães, os 8 dias ao total, a festa das semanas, que era comemorada 50 dias, ou melhor, 50 semanas após a festa da Páscoa. Você tinha ali também a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas era obrigatório. Aonde tivesse um judeu, ele tinha que comparecer em Jerusalém. Porém, naquela época, não tinha Uber, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha avião, não tinha metrô, não tinha trem. E muitos não tinham nem condição de ter um animal de montaria. Então essa travessia era na canela. Travessias essas que poderiam durar 1 mês, 2 meses, até 3 meses. E durante essa travessia, imprevistos, dificuldades surgiam para que os salmistas, os homens que estavam atravessando, desistissem de chegar para festejar em Jerusalém. E é daí que surgiu os salmos, como o Salmo 122, por exemplo. Quando o salmista está dizendo: alegrei-nos como me disseram, vamos à casa do Senhor. Há uma alegria no coração do salmista de se chegar em Jerusalém para festejar. E ele entendia que não haveria dificuldade que surgisse no meio do caminho que pudesse impedir a chegada dele em Jerusalém. Porque a cada dificuldade, a cada imprevisto, a cada coisa que ocorresse no meio da trajetória, da caminhada dele, ele lembrava: eu estou indo para Jerusalém e vai ter festa na casa do Senhor. E isso alegra o meu coração. Fica mais fácil a gente entender salmos como o Salmo 121, quando o salmista está dizendo: elevo meus olhos para o monte, Jerusalém ficava no alto. Então, quando o salmista estava na caminhada, qualquer dificuldade que surgisse embaixo, ele sabia que não dava para comparar com aquilo que em Jerusalém Deus havia preparado. Oh, glória para ele. Fica mais fácil você entender salmos como o Salmo
106, onde o salmista está dizendo: quando nós saímos do cativeiro rumo a Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. Quem não sonhava mais, agora vai sonhar de novo em Jerusalém. Fica mais fácil entender Salmo 124. Ora, diga Israel, se não fora o Senhor. Ele sabe que só pode chegar em Jerusalém porque houve um agir de Deus. E ele não abre mão dessa oportunidade. Então você vê que quando você joga a luz no contexto, fica mais fácil você entender o texto. E não é diferente o Salmo 116. Por quê? Porque o Salmo 116 faz parte de um grupo de salmos que começa no 113 e termina no Salmo 118. Esse grupo de salmos é denominado de Halel Israelita. Halel Israelita. O que é o Halel Israelita? O Halel é o nome dado à liturgia da Páscoa judaica. É o nome dado à liturgia da Páscoa judaica. Temos que ter em mente que o judeu, ele comemora a Páscoa de uma maneira totalmente diferente do que daquela que nós comemoramos. O objetivo, Diego, é o mesmo, mas a forma de se comemorar é totalmente diferente. Durante a festa da Páscoa, naquelas épocas, a festa no templo era diária, constante. Muitos sacrifícios naquela época ainda eram oferecidos. E afinal de contas, a festa da Páscoa traz grandes lembranças para Israel. Além de significar a libertação de Israel e a continuação da sua história, é muito interessante porque essa festa, Deus fez questão que ela acontecesse antes de Israel sair do Egito. Por diversas vezes Moisés chegou para Faraó e disse: deixa o meu povo ir para o deserto para a gente sacrificar ao Senhor. E quando Israel sacrificava, tinha festa. Uma hora Faraó deixava ir no começo, mas depois impedia que a festa acontecesse. E tinha momentos que Faraó dizia: não vai ter festa, não vai ter festa. Então Deus, só de raiva, antes de tirar Israel de dentro do Egito, ele estabeleceu uma festa, porque ele está mostrando para Faraó: vai ter festa você querendo ou não. E a festa não é no oásis, é no deserto. Aonde o inimigo disse: não vai acontecer nada, Deus disse: vou fazer ter festa. Deus podia, Cristina, ter tirado Israel e ter feito a festa, mas não, primeiro eu vou fazer a festa, porque eu vou mostrar para Faraó que quem manda sou eu. Aonde o Faraó disse: não vai acontecer nada, Deus disse: vai sim. Então a Páscoa traz muitas boas lembranças para Israel. Então a festa está acontecendo no templo. Só que quando acabava, pastor Paulo, o pai de família ia com seus familiares para sua casa. E lá a festa continuava. Pega isso aqui, por favor. E se sentado na mesa, o pai de família na cabeceira e os seus familiares em volta. Havia também a possibilidade de se convidar um vizinho que não tivesse família. A lei mosaica permitia isso. O pai de família agora, se sentado na mesa. Nessa mesa tinha os elementos pascuais: o cordeiro, as ervas amargas e algumas taças de vinho. Lembrando a vocês que vinho é algo peculiar da cultura judaica, algo normal para eles. Algo que não é normal para a gente beber vinho, para eles é normal. Vinho simboliza alegria. Amém? Se você conhece um judeu e ele te chamar para uma festa, quando ele te oferecer vinho e você não aceitar, ele vai ficar chateado com você, porque vinho é algo normal. Vinho forte, vinho fraco, é algo normal na cultura deles. Beber vinho, para a gente não é, na cultura deles é. Então, ali na mesa ali, algumas taças de vinho eram colocadas. Entre uma taça de vinho e outra que era bebida, um desses salmos, entre o 113 ao 118, era cantado. Entre uma taça de vinho e outra que era bebida, o pai de família agora começava a contar a origem de Israel e a origem da Páscoa, como nasceu Israel.
E como nasceu a festa da Páscoa. E por mais que ano após ano era o mesmo ritual, a mesma liturgia, né? E quem estava ouvindo ali estava cansado de conhecer a história, pensa num povo que ama as suas raízes. Se você conhecer um judeu e perguntar para ele qual é a sua origem, se prepara para ele te chamar para um almoço. E durante o almoço ele vai trazer a árvore genealógica da família dele, que ele vai levar de agora até Abraão. É conversa para o dia inteiro. Você vai almoçar, vai ficar o dia todo lá, vendo e aprendendo a árvore genealógica. Eles amam a sua raiz, a sua história, de onde eles vieram. Então o pai de família está sentado ali, ele começava a contar entre uma taça de vinho e outro que era bebida, o chamado de Deus com Abraão. Deus olha no céu e vai confiar a Abraão um projeto chamado Israel. A princípio a gente não sabe por que Deus escolhe Abraão. Nós só sabemos depois que Deus chama Abraão, ou por que Deus está escolhendo ele. Porque Abraão, sem questionar, mesmo sem compreender, ele vai obedecer o chamado. Logo eu aprendo com Abraão o porquê que tem gente que não vive nada com Deus. Porque ele só obedece se compreender. Eu só obedeço se eu compreender. Mas o segredo com Deus é você obedecer para um dia, se Deus quiser, você compreender. Mas tem gente que diz, eu só vou obedecer se eu compreender. Só que Deus às vezes não vai fazer você compreender nada. Ele quer que você obedeça, siga a direção dele e talvez um dia, se ele quiser, ele vai fazer você compreender. Abraão não entendeu nada. Irmão, para pensar. Terá morreu. E Terá era rico. A herança foi repartida. Abraão está com muitos bens. Só que Deus está dizendo, sai do meio da tua terra. Sai do meio da tua parentela. E vai para um lugar que hei de te mostrar. Coisa de louco. Que ele não está dando nem a direção certa. Eu ainda vou te mostrar. Mas Abraão atendeu o chamado. E saiu. E Deus confiou a Abraão um projeto chamado Israel. O pai de família está sentado na mesa durante a festa pascual. Começa a lembrar a primeira aliança que Deus fez com o homem, pró-Israel. Essa aliança ocorreu em Gênesis capítulo 15. Quando Abraão, depois de receber o chamado, passa seus anos, não gera nada, Abraão está triste. Deus desce. E é a primeira vez que Deus se apresenta com esse nome. Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o teu galardão. E aí, Abraão, como é que andam as coisas? Abraão vai dizer assim, vai indo, né? O tempo passou, tô velho, Sara está cascuda, não gerou nada, mas não tem nada não. Vai ficar tudo com o meu mordomo da Macena Eliezer. Imagina Deus olhando para Abraão, para ver, deve ter pulsado aqui em Deus. Fala, Abraão, eu falei alguma coisa que seria com alguém fora da tua semente? Faz o seguinte, Abraão, sai para fora da tenda. Quando Abraão sai, Deus diz, olha para o céu. Abraão diz, estou olhando. O que tu está vendo, Abraão? As estrelas. Aí Deus começa a contar. Imagina Abraão dando aquele risinho de canto de boca e dizendo, Senhor, tu sabe que não tem como, né? E Deus nesse momento libera uma palavra para Abraão dizendo, assim será a sua descendência, não terá como ser contada. A Bíblia me ensina que Abraão creu naquilo ali, e isso foi imputado por justiça. E naquele momento Abraão vai dizer, mas Senhor, como é que isso vai acontecer? E um dos pactos mais lindos da Bíblia Sagrada entre o homem e Deus vai ser feito. Deus vai falar assim, Abraão, pega 3 animais, bezerro, cabra e carneiro, corta ao meio, coloca um de frente para o outro. O que Deus está fazendo ali? Deus está se utilizando de uma metodologia usada no cenário que Abraão vive, no cenário da Mesopotâmia. Na época de Abraão, o povo mais forte eram os hetitas. E os hetitas tinham um sistema governamental interessante. 2 reis, rei superior e rei vassalo. Rei superior e rei vassalo. O rei vassalo é subordinado ao rei superior. Ele só pode fazer aquilo que o rei superior manda. Mas para o rei vassalo se assentar naquele trono, ele tinha que fazer um pacto. Que pacto? Animais eram pegos, cortados ao meio, uma parte colocada de cada lado. E o rei vassalo passava entre aquelas partes para se sujar daquele sangue. Porque ele estava dizendo, se eu não cumprir tudo que eu estou te prometendo, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, que eu seja partido ao meio. Repare que nesse pacto, quem passava entre as partes era a parte inferior. Mas no pacto entre Abraão e Deus, Gênesis capítulo 15, versículo 17,
Quem passou entre as partes não foi Abraão. Quem passou entre as partes foi a parte superior. O próprio Deus, numa forma teofânica, passou entre as partes, porque ele está dizendo: Abraão, sou eu que estou garantindo o cumprimento daquilo que eu te prometi. Abraão, se eu falei que vai acontecer pela minha palavra, eu vou cumprir sobre a tua vida. O pai de família, durante a festa pascual, começa a se lembrar do dia em que Deus se apresentou para Isaac. Em Gênesis capítulo 26, versículo 24, Deus vem até Isaac e diz: eu sou o Deus do teu pai Abraão, e assim como eu fui com ele, eu serei contigo, e abençoarei a você e a tua semente, e farei dela uma grande nação. Naquele momento, o versículo 25 diz que Isaac vai invocar o nome do Senhor, vai levantar o altar, vai cavar um poço e vai armar uma tenda, e aquele lugar ficou conhecido como Berseba. O pai de família, durante a festa pascual, sentado na mesa com seus familiares, ele lembra o dia em que Deus se manifestou para Jacó, lá em Padã Arã. Gênesis 28, Jacó fugindo, vai parar para descansar. Quando ele bota a cabeça na pedra, Deus permite que ele tenha uma visão do mundo espiritual. O céu está aberto, uma escada liga a terra com o céu, anjos desciam e subiam, e no topo da escada o próprio Deus estava ali e diz: assim como eu fui com teu pai Abraão, assim como eu fui com Isaac, assim também eu serei contigo, e farei da tua semente, não terá como ser contada. Quando Jacó acorda, ele está impactado, e ele percebe o quão terrível era aquele lugar, e ele diz: aqui não é outro lugar a não ser a casa do Senhor, e ele denomina aquele lugar de Betel. O pai de família, durante a festa pascual, se sentado na mesa, começa a lembrar aos seus familiares a soberania de Deus demonstrada sobre a vida de José, um jovem de 17 anos que chegou no Egito como escravo, mas passado 13 anos o escravo virou governador. O pai de família, se sentado, começa a lembrar que também, quando se passou 400 anos, houve uma sucessão de poder no Egito. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Há uma troca de dinastia, e o faraó que vai assumir o poder não está nem aí para quem foi José, muito menos para quem é Israel. Ele vai aumentar o jugo, ele vai oprimir, ele vai aprisionar com força, e ele vai matar. Só que aquilo que parecia não poder piorar, vai piorar, porque esse faraó vai morrer, e o filho dele, quando assume o poder, é pior que o pai. Ele vai aumentar o jugo, mas é nesse momento que ele aumenta o jugo é que nasce Êxodo capítulo 2, versículo 23, que diz assim: por causa da sua servidão, Israel clamou a Deus. Por causa da sua servidão, Israel clamou a Deus. Versículo 24: e Deus ouviu o clamor de Israel e se lembrou do concerto que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 25: e atentou Deus para Israel, e Israel conheceu o seu Deus. É dentro desse cenário que está nascendo o Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver.
um mergulhar no texto? Olha isso aqui, olha o que o Espírito Santo falou comigo. Meu filho, é muito bom quando chega ao teu conhecimento que Deus ouviu a oração de alguém. Pastor Paulo, ministros, isso alegra nosso coração. Evangelista Diego Dantas, quando chega ao nosso conhecimento que alguém orou e Deus entrou com providência, isso formoseia o nosso coração. A gente fica alegre. É muito bom quando a gente sabe que alguém orou e Deus entrou com o sobrenatural. É bom ou não é? Isso fortifica a nossa fé, sim ou não? Sim. Porém, o Espírito Santo falou comigo, meu filho, porém, é incomensurável quando essa resposta de oração, além de ser na vida de terceiros, é sobre a sua própria vida. Porque uma coisa é você ouvir de sobrenatural, outra coisa é você viver o sobrenatural. O pai de família se assentado na mesa contando a história de Israel, ano após ano ele se alegrava dos feitos que Deus havia realizado sobre homens que viveram antes dele. Mas o salmista não está falando de algo que ele ouviu, ele não está falando de algo que ele ouviu de longe, que aconteceu com alguém. Não. Ele está mencionando algo que ele vivenciou. Ama o Senhor porque ele ouviu a minha voz. Hoje eu estou pregando para alguém que precisa entender este culto de Santa Ceia. O mesmo Deus que ouviu o clamor de Israel, o mesmo Deus que ouviu o clamor, oh, aleluia, do salmista, é o Deus que está na casa. E ele me trouxe aqui para te dizer: eu não te levantei só para ouvir de resposta de oração que vem sobre a vida do teu irmão, mas eu te levantei para viver as minhas respostas sobre a tua vida. Eu não te levantei só para ouvir de sobrenatural que vem sobre a vida de alguém que você conhece, mas eu te levantei, oh, aleluia, para viver o meu sobrenatural sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre a tua vida. Deus está dizendo para alguém hoje: eu não te levantei só para ouvir falar de providência, mas eu te levantei, oh, aleluia, para viver as providências da minha parte sobre a tua vida. Alguém vai olhar para você e vai usar a tua vida como inspiração para não parar. Alguém vai olhar para você e vai usar a tua história, oh, aleluia, como referência. Cadê você que recebe essa mensagem hoje? Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: Deus ouve a tua voz. Céu e calabadarava, tu que calabadarava saio, tu me decantarava céu, e Deus ouve a tua oração. Deus te chamou para viver o sobrenatural. Deus te chamou para viver as respostas dele sobre a tua vida. Alguém vai olhar para você e vai dizer: Deus é na vida dela. Alguém vai olhar para você e falar: Deus é na vida dele. Coisa boa é quando Deus fala da gente. Oh, aleluia. Deus ouve a sua voz. Isso é uma verdade fundamental, primordial, imprescindível. Desculpe a redundância, mas é para você entender isso. Uma verdade de suma importância que muitas vezes a gente esquece. Agora só um pouquinho, porque é Santa Ceia, tá bom? Só um pouquinho. Sabe que eu sou light? Diego que vem com a espada. Tranquilo. Se a gente lembrasse a todo tempo que Deus ouve a nossa voz, a gente vigiava mais com aquilo que sai da nossa boca. Deus, aleluia. Glória a Deus. Se a gente lembrasse dessa verdade fundamental todo tempo, eu duvido que a gente perderia tempo da nossa vida emprestando a nossa boca falando o que não é para falar. Eu não consigo acreditar que tem crente fofoqueiro. Não é crente. Crente que vem para o culto
falando da vida do irmão. Aqui eu sei que não tem isso. Mas pelo amor de Deus, né? Crente que vem pro culto para reparar meu irmãozinho que chorou o culto inteiro. Aí meu irmão grande foi um pecado que ele cometeu, né? Chorou o culto inteiro. Como se agora chorar no culto é sinônimo de pecado. Meu Deus, pronto, cadê? Né? Não é? Ficar reparando o irmão que usou o mesmo terno o mês inteiro. Não muda aquele terno. Não tira aquele sapato. Eu vim para a igreja para ficar falando mal de pastor e pastora, de liderança, ficar de leve trás. Irmão, o camarada que entende que Deus ouve a sua voz, ele não é policial que sai da sua boca. Rapaz, uma coisa que Deus não gosta, ele é fofoqueiro, sabia disso? É verdade. Irmão, Deus não gosta. Você deve estar pensando que o pregador está com problema com o fofoqueiro. É Deus que tem problema com o fofoqueiro. Vamos para a Bíblia? Se você pegar ali Provérbios, me fugiu a memória aqui agora. Isso, tá onde mesmo, pastor, com o capítulo? Provérbios, né? 7 coisas que Deus. 7 coisas, onde está? Olha aí. Meu Deus. Capítulo 3, não, você vai me lembrar. Capítulo 6. Capítulo 6. 7 coisas Deus aborrece. Né? Tem 7 coisas que Deus não gosta. 6 ele aborrece, a 7ª só não abomina. Provérbios capítulo 6, versículo 19. Lembrei. Sabe qual é a 7ª? Não, né? Aquele que semeia contenda entre seus irmãos. O camarada que faz fofoca está emprestando a língua dele para o diabo. Na verdade, ele é o secretário de Satanás. Satanás não vem e vira o seu secretário. E na vida do fofoqueiro, 3 demônios se manifestam. Sabe qual? Um demônio chamado Fulano, outro demônio chamado Beltrano e outro demônio chamado Ciclano. Porque a fofoca só começa assim: foi o fulano que falou, o demônio. Ouviu do Beltrano, né, pastor? Demônio. E foi o Ciclano que falou, demônio. É verdade. Só que o Espírito Santo falou assim para mim: mas Thiago, tu sabia que tem algo que eu ainda abomino mais que o fofoqueiro? Eu falei: que é isso? Pega leve. O quê? Aquele que para para ouvir a fofoca do fofoqueiro. Eu falei: que é isso, cara? Se a descrição da lapada assim, fala: Jesus, pega a terra. Eu sou de barro. Eu sou o pau da terra. Porque se o fofoqueiro não tiver para quem fofocar, vai ter que fofocar para a parede. A parede não tem ouvido para ouvir, nem boca para levar a fofocar para frente. É ou não é, Vitinho? Né? Vamos vigiar, porque esse tipo de contenda nunca nasce dentro. Esse tipo de pessoa gosta de ir lá na casa do desavisado. Começa lá, sabe? Chega como quem não quer nada, já dizendo: não tá sabendo o que tá acontecendo lá, não? Vem trazer uma quentinha. Bafão bafônico. O desavisado tá lá e diz: eu não sou fofoqueiro, não. Mas tu atiçou a curiosidade. Sabe o que a Bíblia diz, filho? 2 João capítulo 1, versículo 6, 7. Se alguém vem ter contigo e não carrega essa doutrina, esse prevarique não tem um pai, não tem um filho. E se alguém vem ter contigo e não carrega essa doutrina, esse nem recebais em casa, nem tampouco o saldeis. Então, se entra aí na tua casa para vir falar mal de ministério, falar mal de pastor, falar mal de dirigente de departamento, fala bem alto o som para quem quiser ouvir. Não perde nem teu tempo, não sai nem da tua casa, porque da porta da minha casa para dentro tu não passa. Deus ouve a tua voz. Deus ouve a tua voz.
palavrão, a mesma boca que toca no cálice da Santa Ceia, não pode sair palavrão. Não tem nada de nada a ver. Crente tem que saber se comportar. Aí é muito aí é muito santo. Se tu não for santo, tu vai pro inferno. 1 Pedro 1,16, sede santos. Hebreus 12,14. Todo mundo conhece como? 1 Tessalonicenses 5,23. Eu mesmo, Deus de paz, vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, para que seja irrepreensível para a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de ser religioso, estou falando de ter vida com Deus. Você é crente. Crente não vive tempo, perde tempo reclamando da vida. Agora, crente que vive reclamando da vida é chato, não é chato. Tu aguenta, Cristo? O camarada fica chorando. Ah, para! Tu não é coitadinho, não. Bateu lavado e remido pelo sangue de Deus. Rapaz, você era escravo, mas tu é servo. Tu era órfão, tu é filho, é adotado. Tu tão de coitadinho, tu não tem a coitadinha quando você estava no pecado, quando ela na morte. Mas agora tu foi regenerado, justificado, santificado, e agora você tem filiação. Eu sei que dificuldades elas surgem, imprevistos surgem, mas não admite que alguém que tem a promessa vive mais tempo reclamando do que crendo. Irmão, camarada que esquece que Deus ouve a sua voz, ele vira um crente natural. E um crente natural, ele vive por aquilo que ele está vendo, ele dá mais valor àquilo que ele... Qual é o problema? O problema é que daqui a pouco Deus chama o pastor aqui em mistério, e ele entrega uma profecia, uma promessa para vocês e vai dar glória. Porque quando você recebe uma promessa, tu dá, irmão, tu marcha até na emoção, irmão. Atira a primeira pedra, irmão. Pelo amor de Deus. A gente é povo alegre, a gente é pentecostal. Davi pulava na presença da arca alegre. Oh, aleluia. Aí não fala de martírio gostoso, não fala nada, ele estava alegre, presença de Deus. E ele pulava, Mical olhava lá. No meio dessa gente, ele não entendia nada. Ela não sabia quanto é bom estar na presença de Deus. Então tu recebe uma promessa, meu irmão, tu vai marchar a igreja inteira. Poxa, Deus está comigo, né? Que maravilha, né? Tu recebe uma promessa da glória. Porém, a promessa tu está ouvindo, mas tu não vê. Primeiramente, tu vê. Primeiramente, você só ouve, mas não. Porém, quando você sair daqui, tem um problema que você vê muito bem te esperando na esquina. Dentro da tua casa. Sabe-se lá onde? E quando o problema vem, você não vai dar glória, você vai murmurar. Ninguém é maluco de dar glória porque vê um problema. Mas um problema, glória a Deus. Caramba, Senhor, mais um problema, glória a Deus, mais um problema. E nada. Se tu é mais ou menos crente, tu olha para Deus e fala, Senhor, vê se me erra, hein? Não é verdade? Ninguém dá glória a Deus porque vê um problema, ninguém é maluco. Porém, os problemas são uma realidade da nossa vida. Que você vai ver constantemente. A promessa, primeiramente você só ouve, você não vê. E quando a promessa vem, tu dá glória. E quando o problema surge, você murmura. Se você é um crente natural que vive mais por aquilo que está vendo, você vai viver mais adorando ou murmurando. E uma coisa que Deus não admite, que quem tem promessa vive de murmuração. Porque quem tem promessa e vive de murmuração fica dando volta no deserto, batendo cabeça. E tudo que Deus não quer é que você fique batendo cabeça no deserto. O deserto é passageiro. Ele só prepara a gente para aquilo que Deus tem para nos conceder. Porém, quando você é crente que não vive o natural, mas o sobrenatural, e crê naquilo que Deus tem te falado, não tem nada que roube a tua adoração. E por que o diabo tem pavor de alguém que sabe dessa verdade, que Deus ouve a sua voz? Porque se Deus ouve a sua voz e nada pode roubar a tua adoração, logo você entende que da tua boca tem que sair o perfeito louvor, a perfeita adoração. E o que tem, pregador? E o que tem que a Bíblia me ensina no Evangelho de Jesus, na visão de João, capítulo 4, versículo 23, que é chegado o tempo que os que o adorem ao Senhor adorem em espírito e verdade, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores.
O diabo fica apavorado, porque você tinha tudo para murmurar, você tinha tudo para estar no culto, para não estar no culto hoje, você tinha tudo para ter largado a mesa de oração, você tinha tudo para ter largado o departamento, você tinha tudo para ter largado o ministério. O diabo olha lá, porta fechou, a enfermidade veio, vento soprou, teve luto, choro, mas ele continua cheio da presença. Irmão, falar do versículo 12 é mole, mas para chegar até ele, houve uma trajetória. O cenário que o salmista estava vivendo não era dos melhores, mas ele clamou e diz: Deus inclinou o seu ouvido. Imagina Deus no trono, inclinou. Imagina Deus no trono, abaixando com o ouvidinho dele, só para falar: fala, meu filho, que eu estou te ouvindo. Fala, minha filha, que eu estou te ouvindo. Irmão, é isso aqui. O cenário não é favorável. Abre a Bíblia. Versículo 3, vamos acabar. Cordéis da morte e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, olha isso aqui. Repare que a oração dele é: livra a minha alma, não minha vida. Porque o cenário era tão desfavorável que ele pensou: daqui não tem mais como sair com vida. Senhor, preserva a minha alma. O cenário não era a favor, mas preciso que você pegue isso aqui, porque o Espírito Santo falou comigo isso. Levanta a mão. Deus falou assim para mim: eu não preciso de um cenário favorável para te colocar num lugar confortável. E essa raiva do inimigo, tu tinha tudo para ter parado, mas a mão do Senhor te sustentou. De um cenário favorável, coloca lá de hashtag no teu Instagram para me colocar num lugar confortável. O que ele precisa? De uma atitude favorável minha. O salmista não se deixou levar no cenário, ele acreditou e clamou. Agora foi gostoso. Ele só pediu uma coisa. O que ele pediu? Tiago, ele só pediu uma coisa. Mas a Bíblia me ensina em Efésios capítulo 3, versículo 20, que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Ele só pediu uma, Deus concedeu 3. Versículo 8: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, foi o que ele pediu, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. O salmista orou e Deus enviou livramento, refrigério e equilíbrio. E essa é a noite que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: estou enviando para a tua vida livramento, refrigério e equilíbrio. Livramento, refrigério e equilíbrio. Livramento, refrigério e equilíbrio. Tudo que o inimigo queria ver é você num cenário desfavorável, desequilibrada, no tarja preta, pressão alta. Só que ele quebrou a cara, porque a resposta de Deus foi maior que
Porque se entrar no 13, eu vou tomar meia hora de tempo. É muito testemunho bonito. Aleluia! Glória! Olha pra cá! Reparou? Ele só pediu uma coisa. Deus deu 3. O salmista, Diego, está constrangido. Ele vai abrir a boca e vai dizer: Senhor, andarei na tua presença enquanto eu estiver na face da terra. Ele está como? Senhor, da tua presença eu não saio. Só que a ficha dele vai cair. Porque ele vai entender que andar na presença de Deus não é favor que eu faço para Deus, mas continua sendo um favor que Deus faz para mim. E quando ele entende isso, ele vai chegar no ápice do constrangimento. Meu Deus, aleluia! E é nesse momento, constrangido diante do Senhor, que o salmista vai rasgar a sua alma. E o que ele cantou ficou eternizado na Bíblia. Deus, aleluia! Ele rasga a sua alma diante de Deus e grita: o que darei eu? Por todos os benefícios que tu tem me feito. Foi nesse momento, Diego, que o Espírito Santo falou para mim: meu filho, faça como o salmista fez. Seja grato a mim com todas as tuas forças. Porque toda gratidão ainda será pouco perto daquilo que eu fiz por você. Deus me trouxe nesse culto de Santa Ceia hoje para dizer para alguém: seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Tu não merecia estar sentado nessa mesa, mas Deus, oh aleluia, fez o que tu não poderia fazer. Condenado à morte eterna, Deus enviou o Filho dele para morrer no meu lugar. Eu estou dizendo para alguém que seja grato. É uma coisa que entristece o coração de Deus, é a ingratidão. O Espírito Santo falou assim comigo: meu filho, a ingratidão é um dos caminhos que leva o homem para o inferno. Eu falei: que isso? Eu realizar milagre na tua vida é fácil, Tiago. Difícil é você ser grato a mim. Eu falei: que isso? Eu nunca levo. Sou pó da terra. Porque te deu a mensagem de cortar e primeiro cortou em mim. Naquelas madrugadas de questionamento, faz: Deus, por quê? Estou fazendo isso. Parece que o negócio não vai. Aí Deus fala: tem certeza que tu vai reclamar? Quer que eu te lembre de onde eu te arranquei? Quer que eu te lembre quem você era no mundão? E onde era para você estar? Falei: Senhor, pega leve. Deus está dizendo para alguém aqui: rapaz, sempre onde Deus te tirou. Tem gente aqui que deu dor de cabeça para Deus, irmão. Eu sou um. Falo isso com muita vergonha. Mas eu tenho dor de cabeça para Deus. Deus tinha muita vontade de me salvar, irmão. Só de vida errada foram 10 anos. Não foram 10 dias. Pulando fogueira atrás de fogueira. Para mim vir aqui e achar que só porque eu prego, ensino, faço o que tem que fazer, estou fazendo alguma coisa para Deus. Deus está dizendo: seja grato. Porque quando a gente entende o que é a gratidão, você compreende que tudo que tu faz para Deus não é pouco. Porque tem alguém que acha que só porque dirige um departamento, sendo um momento de oração, pode barganhar com Deus. Ó, Deus, eu estou fazendo para o Senhor, tu vai ter que fazer para mim. Deus, seja grato. Você só faz para mim porque eu fiz para você primeiro.
anos atrás? Quem era você há 15 anos atrás? Quem era você há 20 anos atrás? Ficou no passado. Hoje, filho de Deus, remido e lavado pelo sangue de Cristo, com meu nome escrito no livro da vida e ansiando pelo toque da trombeta.